Olá, estamos aqui no mais um programa É Tudo Questão de Atitude. A gente fala sobre diversos tipos de saúde, a saúde física, a mental, a espiritual. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou entrevistar uma pessoa que eu tenho certeza que tem todas essas saúdes equilibradas. É Emanuele Alckmin. Manu, muito obrigada por estar aqui. Deixa eu até te contar uma coisa, ela não é parente do Geraldo Alckmin. Eu achei que fosse, Manu. Não sou parente, não tenho nada a ver com ele e é muito bom estar aqui com você, Sandra, nesse programa, nesse bate-papo com você. E Manu, você sabe que a Manu fez algo uma vez que marcou minha vida? Eu estava grávida da minha filhinha e eu estava com uma gravidez com muito problema na gestação e decidi fazer marketing na Metrocamp e aquelas escadarias bem antigas e o médico falou que eu não podia fazer mais o curso e eu fiquei super chateada porque não é que eu ia parar de fazer marketing, é que eu ia parar de ter a Manu como minha colega de classe. Nem fala, né? O mundo dá a volta, que coisa boa. Você acabou o curso, né? Com certeza. Acabei e foi um desafio, né? Porque fazer marketing, assim, eu era formada em Direito, fazendo marketing, não enxergando, tudo é mais visual, né? Foi um desafio um grande aprendizado, assim, grande aprendizado. E Manu, foi muito legal, eu fico muito feliz de você ter aceito o convite de estar aqui no meu programa, porque recentemente a gente participou juntas de um seminário que chama Mudadores e fomos duas palestrantes, eu falei sobre essa minha proposta dos embaixadores, das virtudes, e a Manu contou sobre a vida dela. Então, Manu, eu sei que a gente não tem 1h30, o programa é curto, mas conta um pouquinho, o que você deixou muito forte para mim na palestra é o seguinte, você só focou em coisas boas, né? Você editou ali, né? Eu editei, porque tudo que eu vejo na possibilidade da gente contar a história é focar nas coisas boas, né, Sandra? E eu acho que eu aprendi a fazer isso com a minha vida, porque assim, eu não enxergo desde os 6 meses. Mas eu acabei não enxergando por causa de 2 cânceres, né? Então, eu acabei sendo o neném que sobreviveu. E aí é diferente de ser o neném cego para sempre, né? Então, em vez de eu focar e minha educação toda ser focada na coisa que falta, foi focada na vida, no que sobrou, no neném que voltou para casa depois da cirurgia, depois da quimioterapia, né? Então, acho que isso é a ótica da minha vida. Não quer dizer que não tenha pedacinhos que eu prefira editar mesmo. Se eu pudesse, eu cortava. Mas eu acho que mesmo nesses pedacinhos, quando passa, a gente tem que guardar as coisas que são boas, né? Assim. Com certeza. E, Manu, pelo que eu percebi, né, ouvindo você falar aquele dia, a sua família foi fundamental, né? Ah, fundamental. Minha mãe, assim, meu pai, primeiro acreditaram, né? Acreditaram que era possível. Eu acho que isso faz uma diferença, né? No que a gente acredita, né? Nas coisas que são difíceis, nos nãos ou nos sims. Então, eles acreditaram que era possível. E eu nunca ouvi na minha casa a seguinte frase: você não pode porque você é cega. Nunca ouvi isso, assim, pra tudo. Gente, ó, eu andei de carrinho de rolemã, eu andei de bicicleta, de patinete, na minha época não era motorizado ainda, que pena. Mas assim, e eu lembro de recentemente, há uns 7 anos atrás, uma coisa que me marcou muito, que eu falei, olha, a diferença que a família faz na vida da gente, né? Minha mãe me ligou e falou assim, eu tô querendo assistir lá no sul do país, um evento que chama Natal Luz. Você não quer ir comigo? Né? E os espetáculos são Natal Luz, extremamente visual, extremamente de iluminação, extremamente... E eu fiquei tão feliz... Porque a minha mãe podia falar, minha filha não enxerga, não vou convidar ela, né? O que ela vai sentir? Mas imagina, é natural, ela queria fazer um programa mãe e filha e é natural ir lá, né? Então eu achei que isso mostrou, assim, depois de adulto, quanto a diferença de olhar, a diferença de atitude, a diferença da gente acreditar, dos pais acreditarem nos filhos, na gente, no potencial, muda. Transforma mesmo a vida das pessoas, né? Com certeza, Manu, faz com que a gente não fique limitado, né? E tenha crenças ali que realmente não levam a gente para lugar nenhum.
E a Manu, né, ela está falando só um pedacinho da história dela, mas ela já foi secretária de pessoas com deficiência na cidade de Campinas. Então imagina, né, você chegar ao posto de ser secretária de uma pasta da sua cidade. Como que foi esse? Eu parei na hora que eu deixei a Metrocamp. Manu, me conta depois daí. Mas já tinha tem feito uma marketing, filha né? linda, né? Eu já tinha feito marketing, eu estava fazendo MBA em desenvolvimento humano aí na GV e eu estava trabalhando como advogada numa grande empresa de infraestrutura no Brasil, no estratégico deles. E aí eu fui convidada para implantar a Secretaria de Pessoas com Deficiências de Campinas e eu confesso que no começo fiquei não queria, porque não tinha nada a ver com a minha área. Eu lembro que eu pensava assim, gente, mas é um trabalho mais para, sei lá, psicólogo, para assistente social. Até pensei, eu falei, eu não sou uma pessoa tão doce para isso, né? Eu sou advogada de empresa, né? E aí eu lembro que a minha mãe falou uma coisa, ela falou assim, olha, você tem certeza que você tem direitos, você tem certeza que você pode as coisas. Por que você não vai ser a voz de quem acredita que infelizmente não pode? Ai, que lindo, Foi muito bonito. Daí depois dessa, como que você não aceita, Imagina, né? Não tem como. Depois desse puxão de orelha, né? Olha que legal. E aí pra mim, foi algo, eu mudei. Eu sou um outro ser humano, assim, literalmente. Eu convivi com uma realidade que eu não conhecia, uma realidade dura. E aqui vai a minha homenagem para todas as mães, Sandra, de filhos especiais. Porque a gente vive hoje uma corrida pela medalha, né? Uma corrida por momentos mágicos e felizes. E as mães de filhos especiais, como eu, né? Elas comemoram se a criança conseguiu segurar o pescocinho, né? Se a criança, se a tráqueo parou de infeccionar, né? Então é uma realidade muito difícil, muito diferente. E é um exemplo, a grande maioria delas são um exemplo de amor, de guerreiras, assim, de lutadoras, né? Eu cresci muito como ser humano. Eu saí de uma advogada de empresa, que a gente acaba se tornando mais insensível, para uma realidade dura, louca, mas que mostra, assim, que o amor, ele rompe barreiras, ele muda atitudes, ele muda a vida, assim, ele dá força de onde você nem imagina que as pessoas tiram força. Lembro que a primeira reunião que eu fiz, uma das primeiras na secretaria, as mães estavam com as filhinhas, foram me fazer um convite e entraram com as crianças na sala. Eu tinha uma vontade de falar assim, não, as crianças não. Porque eu estava acostumada com empresa, que isso, levar criança na sala. Não, estava desesperada internamente, não podia demonstrar nada, né? Aí as meninas começaram a chorar, tudo, eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu peguei o note assim e, por Deus, foi uma coisa que eu coloquei um desenho infantil para elas, né? Nossa. E aí elas amaram e a gente conseguiu conversar. Quando elas saíram assim, eu parei. Eu tinha um espelho no banheiro da minha sala, eu me virei pro espelho, me olhei no espelho e falei assim, nova realidade, garotinha, e agora? O que você vai fazer? Gente, essa mano barato. Você se olhou no espelho, mas não só você. Mas porque eu fui criada com o mundo do olhar, né, Sandra? Que legal. Fui criada, então eu me maqueio na frente do espelho, eu acendo a luz em casa. Você sabe que eu não consigo imaginar você advogada. Eu acho você tão focada, assim, realmente pro social, pelo ser humano. Que bom ouvir isso. Eu acho. E hoje fazendo um balanço, né? Eu acho que a gente não tem que preferir nada, né? Um tipo de profissão ou outro. Tudo se compõe. Mas o que você sente que o seu coração fala mais alto? Então, eu prefiro o social. Hoje eu olho o direito como se fosse um instrumento de transformação de vidas, não como um fim em si mesmo, assim. Para mim, o direito hoje, ele é instrumento de melhorar a vida das pessoas. Perfeito. Bom, nós vamos para o rápido apoio cultural e a gente já volta a entrevistar a Emanuele, uma pessoa incrível que você necessariamente aprende com as gargalhadas, com as brincadeiras que ela faz. Até daqui a pouco.
Estamos aqui de volta com o programa É Tudo Questão de Atitude. E como eu estava falando no bloco anterior com a Manu, né, ela disse que gosta muito do social. Eu falei que eu nem imagino ela advogada, porque ela é essa amor em pessoa. Né? E aí, Manu, eu lembrei que há umas 2 semanas atrás eu fui visitar o Padre Haroldo, né? Padre Haroldo com 101 anos quase. Né, ele está de cama, então ele fala que tem dificuldade para ouvir, tem dificuldade para enxergar, não consegue mais andar. E ele falou: olha, eu não consigo enxergar, eu não consigo ouvir, eu não consigo andar, eu tenho dificuldade para falar, mas eu ainda posso amar. Ai, que lindo! Maravilhoso, ai, que né? Lindo. Amo esse homem, ele nem sabe quanto amo, assim, quanto admiro ele, né? É uma pessoa, eu acho que é isso que a gente está no mundo, né? Eu falo que eu descobri. Desde muito nova, eu sempre achei que eu fosse ser uma pessoa de transformação. A gente está falando de igreja, eu sempre achei que eu ia ser missionária. Sempre, sempre. Desde muito pequena. A gente tinha uma historinha que contava que era de uma menina que se olhava no espelho toda noite e pedia para Deus transformar os olhos dela em olhos azuis. E ela tinha olhinho preto. E aí, mais pra frente, ela foi ser missionária na Índia, que era um país fechado pro cristianismo, né? Ainda é. Mas lá ela conseguiu, com os olhos pretos, passar desapercebida. E trabalhou livrando crianças da prostituição na Índia, comprando crianças, trazendo para o Ocidente, fazendo todo esse trabalho na Índia. E eu tô falando de 1950, 60. Quando isso nem era divulgado ainda, correndo risco, e o que se ela tivesse olho claro, ela teria sido muito mais perseguida, não seria aceita, porque ela era disfarçada, assim, e os olhos serviram para isso. Então eu falava que eu queria também, que então, se eu não enxergasse, que eu queria que isso servisse para transformar a vida de pessoas, que isso tivesse um sentido. E quando eu conheci essa historinha, eu tinha 7, 8 anos, e eu pedia na época para o Papai do Céu, né, que então se eu não enxergasse, se eu não tinha os olhinhos, que isso tivesse um sentido também igual tinha o da Amy, que é essa menina. E foi muito interessante, porque a gente vai crescendo, as coisas vão mudando, aí eu me formei em Direito, acabei trabalhando com Direito Administrativo, que é bem pesado, bem duro, e quando a gente, em 2012, éramos uma casa de adultos, nós somos família acolhedora de 2 crianças. Olha. Que saíram diretamente da favela. Essas crianças começaram a mudar a minha vida, assim, a ponto da gente pegar o mais novinho, de 3 anos, tomando água da duchinha higiênica. Ai. E aí a gente vai dar aquela bronca, né? A gente, classe média, não pode! Aí ele falava assim: tia, mas por que não? Eu falei: essa água é suja, filho, não pode. Ele olhou pra mim e falou: não, tia, essa água é muito limpa. Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Ai, assim, eu falei: meu Deus, que mundo que a gente vive, né? Então, ali começou a eu voltar para essa missão de origem. E depois, com a secretaria, eu falo assim: olha, gente, a gente precisa amar. A gente precisa ser portador de amor. E a gente precisa ser portador de amor que transforma, que muda a vida das pessoas, que fala para cada um de nós que a gente é a imagem e semelhança de Deus, que você é um potencial, né, que você não é um fracasso, que você pode mudar a sua vida. E é com isso, né, a formação de gestão de pessoas, eu tenho formação de gestão e liderança pelo Oscar Motomura, na Amana Key. Então, você pode fazer isso com empresas, você pode fazer isso com pessoas, você pode... e eu falo que hoje eu estou buscando desenvolver essa missão, quero fazer diferença na vida de pessoas e de organizações, assim. E aí, Manu, já que a gente está falando disso, né, você criou agora um novo projeto que eu achei incrível, que eu nunca tinha visto, achei muito inovador, que é Cozinha nas Cegas. Conta para nós como é que você chegou à conclusão de fazer isso. Tem um lado bom e um lado ruim dessa história. O lado ruim é que, assim, eu passei, como 13 milhões de brasileiros hoje em dia, eu passei um tempo muito difícil de recolocação no mercado de trabalho, ou seja, eu estava desempregada, procurando emprego, feito louca, porque eu tenho que pagar conta, tenho que pagar financiamento igual todo mundo, ajudar a família, né, tudo assim. E aí, o que aconteceu? Eu ia nos lugares, as pessoas não me viam sem a deficiência, porque eu fui criada como se a deficiência fosse um detalhe.
Mas eu percebi que hoje a deficiência passava acima do meu currículo. Eu falei, gente, e de perguntas assim, eu lembro que as pessoas faziam a seguinte pergunta: mas você vê as redes sociais? Quem lê pra você? Eu falava, gente, eu sou advogada, né? Eu leio, né? E eu comecei a perceber que a maioria das pessoas não tem conhecimento do que uma pessoa cega pode fazer, de onde ela pode chegar. E eu tive que começar a cozinhar, porque eu ainda sou assim, se eu puder, eu peço delivery. Vamos ser bem sinceros, assim. E aí eu comecei a ter que cozinhar, assim. Aí eu lembro que eu coloquei numa das redes sociais um estrogonofe que eu tinha feito. E as pessoas começaram a me perguntar, mas como que você faz? E o ponto da carne? Eu falei, nossa, pra mim é tão normal, né? Entendi. E eu comecei a ver que não é. E eu comecei a ver que é possível na cozinha ensinar cada um de nós a ter outras percepções. Então assim, por exemplo, eu bato um ovo para fazer uma omelete. Como que você sabe que o ovo tá bom? Você olha, né? Eu tenho que sentir a textura no garfo. E o barulho, que ele muda no prato. Você começa a bater, ele tá num barulho. Dá para sentir no garfo a película da gema. Né? E aí, você começa a bater, ele muda o barulho. Nossa. De como você tá batendo. Agora, vocês percebem isso? Não. Só que isso traz uma possibilidade de presença, de você estar inteiro no lugar, que a gente está perdendo pelo celular, pelas redes sociais, pelas fotografias, né? Hoje a gente, tá no lugar, tá tirando foto, esquece até de conversar às vezes, né? Então esse canal, ele busca mostrar isso. Claro, eu dou receita também, mas o objetivo é desenvolver outras percepções que vocês não têm porque a visão tira de vocês. Então olha a inversão, né? Que barato. A visão, ela atrapalha vocês também. Porque é fácil, vocês olham e já tá bom, o ovo já tá lá. Como você consegue perceber que a omelete, por exemplo, tá pronta? Você olha. Eu tenho que balançar a panela, eu tenho que passar o garfo para ver a textura, muda o som da fritura, né? E isso traz, tudo isso junto que eu quero mostrar nesse canal, é que, primeiro, a falta de visão é só um detalhe, então qualquer limitação que você tenha é também só um detalhe, não define quem você é. Né? Que ótimo, hein? Que mensagem, hein? É isso. Não é porque hoje a gente é muito definido por rótulos, sejam eles quais forem, né, Sandra? Exatamente. Você é isso, você é aquilo, você pode isso. Entendeu? E assim, eu queria mostrar que não, a gente não é definido pelos rótulos que nos impõem. E mostrar também que a gente precisa estar mais presente. Então você precisa sentir mais cheiros, você precisa sentir ouvir mais sons. Você precisa desligar o celular e cozinhar de verdade, porque a gente, cozinho vendo TV, cozinho fazendo isso, cozinho... Faz uma coisa, sente aquilo que você está fazendo. Interessante. Eu vi numa das suas redes sociais algum projeto que você fez dentro de um restaurante. Isso, a gente, junto com esse projeto, a gente está oferecendo algumas experiências sensoriais. Um deles é o jantar às cegas. Então a gente chama as pessoas para experimentar menus diferentes, com textura, com venda. Então a gente faz todo um trabalho, põe a venda e aí você está num lugar seguro, as comidas são preparadas para serem mais tranquilas de comer, né? E a gente tira a venda, conversa sobre, mas assim, tenta adivinhar o que você comeu, porque vocês olham, já esperam aquela textura, já esperam até aquele aroma, a visão já induz o aroma, né? Com certeza. Sem ela, e aí, qual que é o aroma? Qual que é a textura? O que você está comendo? E tem uma coisa, Sandra, que o escuro, por assim dizer, ou a ausência da visão, que não é escuro, mas a ausência da visão, ela te faz conversar mais. Porque a sua orientação é a voz. Entendi. Entendeu? Então você conversa, você tem um diálogo, você fala, você interage melhor, você cria vínculos melhor. Então
Eu lembro na palestra que você fez, um senhor levantou a mão e perguntou: como é que vocês namoram, né? Exatamente. E namora assim, também bem. Eu falei pra ele: pô, Geraldo, mas a gente namora de olho fechado. Exatamente, né? A melhor coisa da vida, a gente fecha o olho, né? E Manu, então... realmente assim, você já namorou? Você nunca foi casada? Nunca fui casada. Nunca fui casada. É possível tudo mesmo, né? É possível tudo. É sim. Possível namorar, é possível... Tudo dentro do namoro é possível também. E assim, e sempre desmistificar essa questão, né? Eu sempre falo nos relacionamentos que eu não quero alguém que cuide de mim por causa da visão. Eu quero alguém que cuide de mim porque eu sou mulher, porque eu gosto de ser mimada, cuidada, porque é isso. Mas assim... sempre tem que deixar claro isso num relacionamento, porque senão sobrecarrega muito a outra parte, né? Ela acha que tem que cumprir o papel de cuidar, de fazer, e não é assim, aí vira um relacionamento tóxico, né? Eu acho que assim, um dos grandes aprendizados em relacionamento é isso, eu cuido dele, ele cuida de mim, a gente se mima, mas a visão ela é um detalhe. Com certeza. Agora, Manu, a gente está finalizando o programa, mas com certeza você já pensou em escrever um livro sobre a tua história, né? Ai, meu Deus, todo mundo me cobra isso. Eu vou ter que sentar um dia, né, Sandra? E aprender com você, que já escreve tanto, e escrever. Eu pretendo isso, sim. Não, porque a gente nunca sabe onde vai chegar o livro, a gente nunca sabe para qual pessoa, e a tua história é muito bonita, viu? É verdade, obrigada. Quero te agradecer muito pela participação, dizer que o programa está sempre aberto para você. Eu acho que é óbvio que teus planos não finalizam na Cozinhando às Cegas. Essa era a minha outra pergunta. E quais são os outros próximos planos? Porque eu tenho certeza que você já tem. Já, eu estou oferecendo treinamento de coaching de pontos fortes, com teste americano, a gente faz teste com a pessoa, são 10 sessões, pode ser feito online ou por aplicativos de vídeo. Eu trabalho assim, para as pessoas perceberem qual é o ponto forte dela, como que as outras pessoas a veem, como que ela pode se vender na equipe ou no relacionamento, o que está acontecendo com ela, que ela não está exercendo todo o potencial que ela tem. Então isso eu já estou oferecendo. Tem um mini curso agora que a gente vai oferecer, isso é totalmente online, eu terminei de gravar as aulas agora, recentemente, aí no mês de maio, que é a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Então esse é um mini curso bem legal, a gente oferece 5 práticas para você sair do círculo vicioso. E isso eu aprendi com a questão do desemprego mesmo, porque às vezes a gente deixa de acreditar na gente, né? A gente fala, acho que eu não vou ser capaz mesmo. E aí eu aprendi e elaborei esse mini curso, são 5 aulas e é bem legal, com 5 práticas, eu também vou corrigir as lições de casa, por assim dizer, né? Então eu tenho trabalhado com palestras motivacionais e consultoria organizacional também. Que bacana! Então eu vou deixar na tela do programa o e-mail, o celular, as redes sociais da Manu, para você entrar em contato com ela e sempre pensar na sua vida que é possível você ter uma vida melhor através das suas atitudes do que você escolher. Manu, muito obrigada pela sua participação e a você que esteve aqui conosco, muito obrigada e eu te espero no próximo programa, hein? Até lá!